abrir a Bíblia depois. Quem veio de manhã já sabe. Mas uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, para a igreja, é uma palavra que, quando eu terminei esse sermão, eu terminei ele tremendo, pelo fato de conhecer a Deus de forma que às vezes eu e você não conhecemos. E o assunto dessa noite não é um assunto palatável, é um assunto esquecido dos nossos púlpitos, e glória a Deus que Deus tem trago ao meu coração esses assuntos. Muitos aqui nunca ouviram o que eu vou pregar aqui nessa noite. Por que esse assunto não é tão popular no meio evangélico mais? Se você jogar esse tema no YouTube, aparecerá os pregadores mais sérios que eu conheço pregando acerca deste assunto. E talvez no seu coração você pode até pensar: para que o pastor vai pregar sobre esse tema, na hora que eu falar aqui, num culto de domingo? Talvez você pode cogitar a dizer que o assunto que eu vou pregar nessa noite, ele pode ser inoportuno para hoje. Mas o que eu quero ministrar aos corações da igreja nessa noite é sobre a ira de Deus, com o tema debaixo da ira de Deus. Pode colocar o tema, por favor. Um dos sermões mais famosos do século XVIII, pregado por um homem chamado Jonathan Edwards. Pecadores na mão de um Deus irado. Estive lendo esse livro, esse sermão dele, e realmente, eu não vou chegar nem perto do que nós vamos pregar aqui nessa noite com o que ele pregou naquela noite em 1547. Esse sermão de Jonathan Edwards ele estava pregando, e nesse tempo estava acontecendo um avivamento na cidade. E diz alguns testemunhos dos homens ministros que estavam ali juntamente com ele. Diz que as pessoas lá dentro gritavam, se agonizando, gritando, dizendo: eu estou indo para o inferno. Descrentes, gritando: o que farei eu sem Cristo? Os homens se seguravam nas pilastras e diziam, ou melhor, se segurando nas cadeiras também, dizendo que o chão estava aberto diante deles, e o fogo do inferno queimava debaixo dos seus pés. E os testemunhos da época dizem que muitas pessoas foram transformadas naquele dia. Mesmo que pecadores na mão de um Deus irado pareça duro, ela é uma declaração vivida da punição que espera os que não creem, da punição do que espera os ímpios, dos homens sem Deus e dos homens que abandonaram a Jesus, ou os que rejeitaram ou nunca tiveram a fé. E com certeza estes homens estarão nas mãos de um Deus irado. Mas talvez você pode começar a dizer aí no seu lugar: esse Deus, Edgar, não é um Deus a qual eu creio, um Deus que se ira. Não, eu sei que ele já se irou no passado, mas hoje não. Hoje não. Hoje esse Deus é um Deus cheio de amor e cheio de misericórdia. O problema de Deus, é que Deus não é quem eu e você pensamos. Ele não se conforma com a nossa opinião ou o nosso desejo. Ele é quem ele é e pronto. E é de suma importância que eu e você venhamos entender
que ele, sendo Deus, santo, justo, perfeito, ele não pode ele não pode reagir ao vermos ao vermos um deleite na terra, do bem com o mal, de boa, é a verdade no mesmo lugar que a mentira, a justiça no mesmo lugar que a injustiça, não, ou a virtude juntamente com o vício, a santidade no mesmo lugar que a promiscuidade. Não, a própria perfeição de Deus exige que Deus reaja fortemente contra o mal. E essa reação é uma reação santa. Essa reação de Deus é a sua santa repulsa ao mal. É o desprazer contra o pecado. É o que a Bíblia chama de a ira de Deus. Não é uma ira como a minha e como a sua, quando eu e você ficamos uma ira que é descontrolada. Não é a ira dele não é uma ira invada de pecado. Não, a ira de Deus é a santa repulsa do que ele sente, daquilo que é mal. A ira de Deus é a sua reação, é a sua resposta ao pecado. É feroz, mas não é caprichosa. As consequências da ira desse Deus são pesadas, mas a sua ira, ela é sempre justa, é uma expressão de retidão do seu caráter. A ira é a indignação do Senhor, e essa ira essa ira não é arbitrária, ela é motivada pela sua justiça. Salmo 7:11 diz assim: Deus é o justo juiz, ele se ira todos os dias. A ira de Deus, irmãos, nós podemos entender que ele é bom, ele é bom, ele ama tudo aquilo que é justo e bom, e tudo concorda com o seu caráter moral. Então eu e você não deveríamos nos surpreender com o fato de que ele odeia tudo que se opõe ao seu caráter moral. Por isso, a ira de Deus, ela está dirigida contra o pecado, está ligada intimamente à sua santidade e à sua justiça. Amém? A ira de Deus pode ser definida bem rápido aqui. Deus odeia intensamente o pecado, todo o pecado. Mas eu quero desmistificar uma coisa aqui que eu e você usamos todos os dias para justificar às vezes nossos pecados e para dar justificação ao outro que pecou. Como a frase que diz assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mentira. Isso não é bíblico. Deixa eu beber uma água aqui. Nós achamos que ela é bíblica para justificar as nossas atitudes errôneas e a do outro. Mas aonde que está na Bíblia essa afirmação? Ela foi criada a partir de textos. Porque, irmãos, a visão que predomina no século 21, não só hoje, vocês vão entender que não é algo predominado só hoje, mas que de fato está no nosso meio hoje, é que de Deus, você e eu somos o centro. E esse Deus é um Deus que ama a todos, quer o bem de todos, um Deus que no final vai dar tudo certo, seja a vida que eu vou levar, vai dar tudo certo para mim no final. Isso é chamado de uma linha chamada universalismo. É que todos vão se salvar no final, seja como ele ou ela estiver, vai crendo. A visão de um Deus hoje é só um Deus de amor puro, e que esse amor se estende a toda criatura, e que Deus seria incapaz de sentir ou ter sentimentos de ódio contra o homem, ao ser humano, seja qual ele for, seja o mais obediente ou desobediente que ele for. Deus é amor, sim, de fato é um atributo dele, está na Bíblia, ele é amor. Mas a mesma Bíblia não só diz que ele é amor,
A mesma Bíblia diz que Ele é justo, santo, verdadeiro e fogo consumidor, e que trará juízo a toda a obra. Deus odeia o pecado e odeia o pecador também. Porque nós podemos jogar luz no texto bíblico e entender que Ele é amor, mas o seu amor não pode separar dos seus outros atributos. Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele também é santo. Ele também é juiz. Ele também é imutável. Porque quando a gente fala de atributo, a gente só lembra da onisciência, da onipresença, da onipotência de Deus. Mas a gente esquece que Ele um atributo dele é que Ele se ira. E não tem como separar os atributos dele. E a Bíblia diz que Deus odeia o pecado e ama o pecador? Não. Existe sim, vou explicar. Existe sim um amor de Deus como Criador, que é outro atributo dele. Criar. Ele tem amor sobre a sua criação. Sobre a sua criação, sobre todas as suas criaturas. E a Bíblia chama isso de graça comum. É uma graça que está disponível a todos. Todos os homens, o sol, a lua, a chuva, a porta de emprego que fecha para o justo, talvez ela se abre para o ímpio. Isso é graça comum. É Deus disponível a todos no sentido de amor para tudo aquilo que Ele criou. E isso inclui pecadores. Mas no sentido de salvação, não. No sentido de salvação não funciona assim. Quando pensamos no amor de Deus que redime, que resgata, esse amor só é exclusivo para o povo de Deus. Tem alguém aqui? Individualmente aos seus, somente os seus filhos. Então não tem como o mundo diz, eu também sou filho de Deus. Não, não é. É criatura de Deus. E se não crê, a ira de Deus já está sobre ele. Os demais estão, portanto, estar debaixo da ira de Deus. Irmão, sabe por que isso? Por que Deus odeia o pecado e odeia também o pecador? Porque, irmãos, não tem como nós separarmos o pecado do pecador. Me mostra como consegue. Não existe uma forma de Deus punir o pecado sem punir o pecador. Se fosse assim, Jesus não precisava ir para a cruz, não precisava Jesus nascer como homem. Era só Ele punir o pecado e pronto. Mas era necessário Ele vir como um homem para morrer na cruz. Por quê? Porque não é possível punir o pecado sem punir aquele que o pecado está sobre ele. No caso era Jesus, que se fez pecado por nós. Então é importante que saibamos que quando a Bíblia diz que devemos amar as pessoas, é porque nós anseiamos ver elas salvas, porque senão a ira de Deus já está sobre ela. Até que Cristo venha. Até que Cristo venha, é possível que as pessoas sejam transformadas e não sofram a ira de Deus quando Deus vier. Nós cremos. Mas é bom que você entenda, a Bíblia usa a linguagem de ira. E essa ira, ela não vai acontecer. Essa ira está no tempo presente. Essa ira está naqueles que a abandonaram, rejeitaram ou rejeitam a Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 13, 14 em diante, vai dizer sim, que antes de conhecermos a Cristo, por natureza não éramos filhos da ira. Até o dia que Deus resgatou eu e você. Sem Deus, nós somos inimigo dele. Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 9, Malaquias capítulo 1 também, vai dizer assim que Deus, ele rejeitou a Esaú e amou a Jacó. O que é isso? É que Deus ficou aborrecido, rejeitou os atos pecaminosos de Esaú. E a gente consegue ver algumas coisas aqui.
E eu vou fazer um desenho com vocês aqui do antigo, passando do antigo para o novo, do novo até o dia de hoje. A ira de Deus no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando nós vamos ler, quando fazemos um sermão, nos deparamos com um Deus que a princípio parece diferente do Deus do Novo Testamento. Nós todos dizem isso. Porque, novamente digo, estamos em um tempo em que só se fala do Deus de amor. Pregadores que só pregam o amor. O Deus que não se ira contra o pecado de ninguém. Um Deus que não corrige, como se fazia a Israel. Aparenta até ser um Deus bobão, que vê os erros dos seus filhos e não, está tudo bem, sem problema. Irmãos, pois na mesma concepção, o Deus que faz tais coisas como julgar, corrigir, alguns dizem que Ele é o Deus do Antigo Testamento porque Ele é o Deus da lei. Isso não vem de agora, isso vem desde o século II. Isso era ensinado lá, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus, é um, e o Deus do Novo é outro. Porque o Antigo Testamento é o Deus da lei, e no Novo é o tempo da graça, é o da graça. E nós dizemos, vivemos o tempo da graça e está tudo bem. E aí tem tais crentes que usam, esse texto que eu vou citar aqui, Hebreus 13:8, só para promessas. Não, Deus é fiel, Ele é mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele também será eternamente. Mas esquece que o mesmo Deus que se irou no passado, é o mesmo Deus que se ira no presente, e é o mesmo Deus que se irá no futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente. A ira de Deus é um atributo, mas é um atributo rejeitado hoje. E quando se fala de atributo, pensamos somente na onipotência, como eu disse aqui, na onipresença, na imutabilidade, mas esquecemos da sua ira, que é a sua justiça. Rejeitamos esse atributo. Deus é um Deus que se ira e nós não podemos esquecer disso. Deus, quando se ira, Ele não quer saber o que eu e você pensamos ou deixamos de pensar. Não. Ou Ele não quer saber a nossa opinião, dizendo, Deus, por que você está fazendo isso? Não. Ele não quer estar nem aí. Porque a ira dele é justa. Não está acontecendo por acaso. Em Lamentações capítulo 2 vai registrar lá a ira de Deus vindo sobre Israel. Registrada por Jeremias. Lá só no capítulo 2 vai dizer por cerca de 8 vezes. E no livro de Lamentações, que só são 3 capítulos, a ira de Deus vai estar falando lá cerca de 12 vezes. Irmãos, o que eu quero que você entenda, seja Paulo, seja quem foi que escreveu, seja quem falou, irmão, é para você entender que Deus não está preocupado em deixar o nosso coração quentinho. Deus está interessado em que você e eu conheçamos quem Ele é. Para quê? Para que não brincamos mais com Ele. É para que eu e você vivamos em conformidade com a vontade dEle. Seja Ele no Antigo, seja Ele no Novo Testamento. O Deus é o mesmo, Ele é um Deus que se ira contra o pecado. Isaías e Jeremias vão falar que a ira de Deus é maravilhosa. Eles dizem assim que a ira de Deus é tão maravilhosa que ela é terrível. Ela é tão terrível que ela é maravilhosa. Aquilo que um dia Israel viu Deus fazendo nas nações, como nós cantamos aqui, usando a Babilônia como um chicote na mão dele para punir a Israel, se irando contra o seu povo, para que Israel reconhecesse ele lá na Babilônia, entendendo que lá não era o lugar dele. Eles começam a chorar, e depois de 70 anos, Deus usa o inimigo, o imperador Ciro da época, para libertar eles. Israel via sempre isso, mas Israel não sabia que essa ira se voltou a eles agora. E Lamentações 1,15 diz que Deus iria pisar, como se pisa no lagar.
de uva. Só que ali seria conhecido como o lagar da ira de Deus, e agora não seria vinho, mas seria sangue. A ira de Deus, irmãos, ela é terrível, ela é inevitável, e ninguém pode fugir da sua ira. Não é assim que dizemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a pergunta é: e se Deus for contra nós, quem será por nós? Não será nem Chapolin Colorado ou Batman que aparece quando chama. Será que vai ser a sua casa, o templo, o seu carro, o seu time de futebol, o seu emprego, o seu político preferido, a sua posição social, profissional, o seu cargo na igreja, os seus pais? Ninguém poderá impedir a ira de Deus. Tudo isso acima que eu citei é inútil para aplacar a ira de Deus. Mas a ira de Deus no Antigo Testamento aparece em palavras sinônimas. Aparece cerca de 50 vezes no Antigo Testamento. Nós podemos citar alguns aqui. A ira de Deus que começa aqui na terra, no jardim do Éden. O homem peca, Deus vem contra eles. Deus pune o pecado, mas pune também o pecado. Está lá. É o primeiro ato de Deus contra o pecado na terra, porque o primeiro foi com Lúcifer. Irmão, seja qual for qualquer ato de desobediência contra Deus, resultará na sua ira. Todo pecado é um crime hediondo contra Deus. É um crime horrível, violento, repulsivo, bárbaro, que traz um odor horrível às narinas de Deus. É uma violência extrema e repugnante diante de Deus. É o que Adão e Eva fez. Por que não dizer de Gênesis capítulo 6 do dilúvio? Deus olha para a terra e não acha, só encontrou um justo, Noé. Deus decide então punir só o pecado? Não, Deus decide punir também o pecador. Noé, será só você e sua casa construa a arca. Vai morrer todo mundo. E morreu todos. Por causa da desobediência. Chegou, diz Deus lá em capítulo 6 de Gênesis, chegou às minhas narinas. Por que não dizer de Gênesis capítulo 19, que vai falar da destruição de Sodoma e Gomorra? Abraão entra para lá para salvar o seu sobrinho Ló. Eles são escondidos pelos anjos. Depois Deus fala para Abraão: sai daí, Abraão, porque eu vou destruir essa terra. Por causa do pecado que ele estava. E o pecado que ele estava era pecado de lesbianismo, homossexualismo. Estava subindo as narinas de Deus. Deus disse para Abraão: sai, mas não olha para trás. E a gente lembra da história que a mulher de Ló, ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Assim como hoje as coisas não mudaram, a ira de Deus só está se acumulando na sua taça. Por que não dizer da ira de Deus contra os egípcios, mandando as 10 pragas contra o Egito, para libertar o seu povo, e depois no Mar Vermelho soltar o mar em cima de todos eles? É a ira de Deus. Por que não falar de Nadab e Abiú, Levítico capítulo 10? Que foram oferecer fogo estranho diante de Deus. Seriam sucessores do seu pai Arão, sacerdotes da casa. Deus tinha um chamado, mas foi oferecer fogo estranho. O pecado deles foi se aproximar diante de Deus de forma indecente, irreverente, arrogante, achando que Deus merecia isso, e Deus fulmina eles vivos diante de toda a congregação. Por que não falar da morte de Uzá, 2 Samuel capítulo 6? A arca está na casa de Abinadab. Davi precisa buscar a arca para colocar em Jerusalém, que a arca tinha sido tomada na guerra. Vai buscar, vamos fazer o seguinte: vamos levar os bois junto com a carroça e de lá a gente traz ela. Então vamos então. Levou. Quando estão voltando, Deus permitiu colocar a arca ali em cima, mas na hora que eles estão saindo, a Bíblia faz questão de dizer que os bois tropeçam. A arca, quando está quase caindo, Uzá coloca a mão e morre na hora.
Quem olha assim parece, tadinho, morreu um inocente. Não. Usar, ele sabia da lei de Deus. Ele sabia que os únicos que poderiam tocar na arca, segurar a arca, carregar a arca naquelas varas que tinham lá, eram só sacerdotes e levitas. E tocar na arca seria uma ofensa capital. E foi tocar nela. Não era proibido tocar nela até que fosse para proteger ela. Assim ele foi tocar para impedir de cair, achando ela que a sua mão fosse mais pura, a mais segura de todas, mas esqueceu que a sua mão ela é mais impura e mais poluída do que a terra onde ela iria cair. Porque não seria o chão que iria contaminar ela, mas se a mão de um homem ao tocá-la. Ele não era inocente, ele não foi punido sem aviso. E o que ele fez a respeito do que ele fez? Mateus capítulo 3, versículo 7. Aparece João Batista pregando no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E aí a gente continua o capítulo 3, porque é um contexto. Aí entramos no capítulo 3, versículo 16, um texto que nós conhecemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a gente acha, essa geração de hoje, acha que é só isso. Só que a gente tem que se voltar para o versículo 18, que diz assim: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito, Filho de Deus. Dá para continuar? Dá, porque não terminou o capítulo 3, versículo 36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele já permanece a ira de Deus. Eu e você precisamos entender que essa ira que está vindo no Antigo Testamento, ela está apontando para alguém, aonde essa ira seria aplacada. E essa ira é assim como essa pregação hoje. Essa ira é cheia de graça e misericórdia. Eu estar pregando nessa noite aqui para nós, nessa noite, sobre a ira de Deus, é um ato de graça e misericórdia de Deus para conosco. Deus levanta então e envia Jesus, que vai receber a ira de Deus. Ele está no jardim do Getsêmani e ele ora: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Que cálice? O cálice da sua ira. Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Para quê? Para que eu e você fôssemos poupados dessa ira terrível. E nesse dia, lá no Gólgota, a Bíblia diz que os céus se escurecem. Assim como em Lamentações capítulo 2, no tempo da ira de Deus, o céu se escureceu. Irmãos, se formos alcançados por essa obra, temos que andar conforme ela. Mas se nós não andarmos, a ira de Deus vai estar sobre nós. E a exclamação para você nessa noite é: não queira experimentar a ira de Deus. Ele ama o bem, a justiça, a sua santidade, e ele precisa sim se irar contra a injustiça e contra o pecado. Irmãos, precisamos sim estar em Cristo, porque senão o que nos aguarda é uma ira eterna. O Evangelho não é salvação para todos. O Evangelho é somente para aqueles que creem. Para o resto é sinal de morte e condenação para todos aqueles que rejeitam. Eu podia terminar esse sermão aqui, mas não posso. Pastor, toda essa ira do Antigo Testamento foi a Jesus? Sim, foi. Foi toda derramada em Jesus. Foi quando separado ele estava diante do Pai.
Glória a Deus então, né? Que bênção, que notícia maravilhosa, porque senão nem aqui nós estaríamos. Mas Deus só irou lá somente? Não. Salmo 7:11, Deus se ira todos os dias. Versículo 12, e se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada, já armou e deixou pronto o seu arco. Deus continua se irando no Novo Testamento. Atos capítulo 5, versículo 11, Pedro diz para 2 servos lá, Ananias e Safira: deixa eu falar para vocês uma coisa, vocês não mentiram somente a mim, vocês mentiram também a Deus, por isso, morreu. A ira de Deus então ainda está acontecendo? Tipo agora? Sim. Romanos capítulo 1, versículo 18. Podia pregar em cima desse texto, mas não foi não. Guarda que nós vamos abrir a Bíblia daqui a pouco. Olha o que diz o texto: que a ira de Deus se revela do céu sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade. Escuta isso aqui. Esse termo aqui, esse verbo aqui, revelar, está no presente contínuo. O que é isso? É que significa que a manifestação da ira de Deus a ela é contínua. Ela está acontecendo, e se você continuar lendo o texto, você vai ver. E o maior perigo que as pessoas enfrentam hoje, de todas as etnias, de todos os lugares da terra e de todos os homens da história, é o da ira de Deus sobre pecadores culpados, que serão levados a um sofrimento eterno. Irmãos, pobreza, fome, guerra, crimes, mudanças climáticas, vícios, falta de moradia, ignorância, tráfico sexual que nós vemos acontecendo hoje aí, tudo isso é um grande sofrimento ao redor do mundo, mas isso é pequeno em comparação de estar debaixo da ira de Deus. Tudo isso é trágico. Eles podem até ser temporários, podem levar uma vida, mas a ira de Deus dura eternamente. Você precisa sair daqui hoje entendendo isso, que isso é uma verdade. Nós cristãos nos preocupamos com todo tipo de sofrimento, irmãos. Sentimos, agimos a todo tipo de sofrimento, mas não podemos esquecer do sofrimento eterno que existe. A ira de Deus, ela é terrível. Romanos capítulo 2, versículo 6, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade, mas a ira e a indignação serão para os egoístas, serão para aqueles que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ela se revela do céu. Podemos dizer e afirmar que o Brasil está em um colapso moral. Em todos os níveis da sociedade, está caminhando para o julgamento. Irmãos, essa é uma afirmação verdadeira. Mas talvez seria errado eu dizer que, conforme Romanos capítulo 1, esse colapso moral já é a ira de Deus. Porque olha o que diz o texto no versículo 21. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível. Pelo que Deus, versículo 24, pelo que Deus os entregou às suas próprias vontades e desejos, a imundícia para desonrarem a si mesmos. O que é isso aqui? A ira de Deus é essa. É Ele entregando o homem às suas próprias vontades. É Deus vendo você assim, ó, eu quero. Ele diz, então vai.
Nós dizemos quando alguém peca, Deus vai pesar a mão, irmãos. Enquanto Deus estiver com a mão, amém. Mas a questão é quando Deus tira a mão. É que Ele já entregou o homem às suas próprias vontades e desejos e já está debaixo da sua ira. A ira é devida ao nosso pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e estão separados de Deus. Romanos 3, 9. Temos nós alguma vantagem por sermos justos? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpado diante de Deus. Não há um justo sequer. Escute, irmãos, ninguém pode culpar a Deus pela sua ira. Ela é totalmente justa, em razão do grave de trocar, melhor podemos dizer, a razão do quão é grave trocar a glória de Deus por uma outra glória qualquer. A ira de Deus, ela é justa. Romanos 3,15. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto para aplicar sua ira? Não. Ele não é justo. Ele é totalmente justo. Justo é o seu caráter. A ira de Deus é prerrogativa dele e não nossa. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Cristãos não podem tomar a prerrogativa de Deus, tomando-se mediadores da sua ira. Não devemos matar os nossos inimigos, não podemos pronunciar palavras de condenação contra eles, porque não somos nós que temos que mostrar a ira contra eles. Isso pertence a Deus. E essa ira que se revela do céu contra os homens, é sobre estes homens que já sabem, que tem conhecimento da verdade, mas rejeita. E agora nós vamos pregar. Abre sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Quem encontrou? Aguenta aí que vai apertar a mão um pouquinho. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectativa horrível do juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai-vos, serem julgados, ou melhor, serão julgados, merecedor aquele que pisar no Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu retribuirei. E outra vez ele disse: o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Deixa aberta aí sua Bíblia. Esse texto aqui não é um texto para descrentes, para aqueles que vêm só no culto um dia e some de novo. Não. Esse texto aqui é para os crentes. É para os crentes que são tentados a voltar à prática pecaminosa. O texto está falando desses, e o texto chama esses de apóstata. O que é apóstata? É aqueles que abandonam a fé. É o homem que abandona o Senhor. Mas Edgar, a igreja pode ser apóstata? Pode, está cheia delas aí já. Eu posso, claro que pode. O apóstata é aquele que peca de forma deliberada.
Enquanto o crente é alguém que peca, mas vive em arrependimento por causa das suas falhas, com desejo de mudar por causa das suas falhas morais, aquele que não é crente é alguém que peca sem querer voltar atrás. O que marca o não crente, irmãos, é a presença dele deliberada nos erros. Irmãos, e o pecado é sempre contra Deus. O pecado é um problema transcendente, é diretamente a Deus. Quando o filho pródigo está voltando para casa, ele diz: pai, pequei contra ti, pequei contra os céus. Irmãos, e nós tentamos arrumar desculpas o tempo todo para continuar, talvez, bebendo, vivendo uma vida lá vão ter, uma vida, não tem problema, vou beber, não, está tudo bem, eu sei o meu limite, eu vou fazendo aqui, eu vou fazendo ali, não tem problema. Aí continua dizendo: pastor, eu fiz isso, né, porque eu sou homem, né, você já viu, né, as minhas vontades, a vontade de homem. Pastor, né, é difícil, né, estou namorando, aí você sabe, né, então casa ou então termina. Mas para ficar dando desculpa para pecar, essa desculpa não cola para Deus, pode colar para mim, mas para Deus não. Pastor, eu fiz isso porque, né, meu pai era assim, então eu também sou assim. Irmãos, pode ser qualquer justificativa que nós queremos dar, irmãos, escuta isso aqui, que nunca a sua justificativa será plausível para você abandonar a Jesus. Pastor, eu saí, né, porque eu estava vivendo a vida assim. Pastor, eu acabei largando a fé, porque estava difícil demais. Diante de Deus essa não cola. Nunca será plausível a sua justificativa para Deus. Sabe por que você fez isso? Porque você quis. Você abandonou a fé porque quis. Apóstata é o exercício de forma deliberada para pecar com vontade de pecar. Redundante. Os nossos desejos é contra nós, irmãos. Os nossos desejos planejam contra a nossa moral. Não é que você não consegue hoje, faz parte, hoje eu vou parar de pecar. Não, irmãos, isso é difícil, porque ainda estamos nesse mundo aqui, a influência do pecado está em todo o tempo, mas você consegue escolher ceder ou não ceder. O apóstolo é aquele que abandona as suas crenças para viver segundo a sua própria vontade. É possível, irmãos, dominar as vontades e desejos. Deus diz para Caim assim, em Gênesis capítulo 4: ei Caim, eu estou te vendo. Caim, eu estou vendo o desejo que está aí no seu coração, requer você dominar ele. O que aconteceu? Ele não dominou e matou seu irmão. Deus está dizendo: é possível dominar. Fruto do Espírito. O apóstata peca de propósito, depois que recebeu o conhecimento da verdade. Pecamos, irmãos, porque queremos. Porque se o pecado não fosse bom, lá não estávamos nós. Ou você come uma coisa que você não gosta. Porque quando você chega no restaurante, você olha o self-service e diz: outra hora eu volto. Não tem nada que eu gosto aqui. Eu tenho que comer, né? Então eu vou comer. Você não faz isso. Você não faz isso. Se o pecado não fosse bom, nós não pecávamos, nós não estávamos lá, irmão, nós não estávamos mergulhando nele. A gente faz isso porque a gente tem vontade, tem desejo. E a nossa carne, junto ao diabo, tenta nos convencer que esse é o melhor e o único caminho. Ela sabe o que está fazendo. Irmãos, conhecimento se torna conhecimento sem prática, uma informação fria, e nunca será possível para a salvação.
O conhecimento ou a falta dele não é a causa da ira de Deus. Porque Romanos, o homem de Romanos capítulo 1, o homem de capítulo 1 de Romanos, ele conhece, irmãos, ele conhece, olha o texto, ele conhece. Esse homem que conhece a Deus, ele está debaixo da ira de Deus, porque ele já conhece. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e não lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis, seus corações insensatos se obscureceram. Então o conhecimento não é a causa da ira de Deus, porque esta ira de Deus já está sobre esse que já conhece, esse que já tem saber, que tem ciência. Aliás, nós vivemos hoje, irmãos, num tempo tão milagroso, no tempo do saber, no tempo da ciência. Nós estamos no apogeu da ciência, vivemos num tempo máximo das ciências tecnológicas hoje. Toda a nossa cultura, ela já está toda aprisionada ao pecado, à maldade e à imoralidade, e Deus ainda se ira. E a pergunta do texto é: qual é a expectativa desse que abandona? Desse que peca deliberadamente? Versículo 26. O texto diz que já não resta mais sacrifício. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Cristo já veio, nós acabamos de dizer. Ele já veio, não tem mais como ter sacrifício. Gálatas vai dizer lá, nós estamos estudando, vai dizer que o povo queria voltar para o templo, fazer sacrifício, mas os sacrifícios deles seriam sem qualidade, não teria mais como aplacar. Eles queriam voltar a fazer, seria sacrifício sem utilidade, estão rejeitando o sacrifício perfeito. E está dizendo, já não resta mais sacrifício pelos seus pecados. Versículo 27, mas há uma certa expectativa, mas sim uma certa expectativa de do terrível e horrível juízo. Expectativa de quê? Do juízo, do fogo consumidor. Todos os que abandonaram, todos que abandonam a fé, todos que vivem de forma deliberada, sem nenhum motivo plausível, nunca, esses que deixam e acham que Deus vai ser legal no final, se estes que pensam assim, se soubessem e clamariam por uma oportunidade a mais, teriam que ter medo de encontrar face a face com Deus. Se o homem sem Deus entendesse, irmãos, o que lhe aguarda é um terrível juízo, sem estar na obra de Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já sentiu aquela expectativa que algo de ruim vai acontecer? Tipo, você está sentado assim, num lugar lá de boa, aí você sente que alguém vai te dar um tapa, aí você... Não, né? Você já aguarda, assim ou não? Quando você não tem escapatório, você vê algo acontecendo, fala assim. Quem já se sentiu assim? Alguém? Irmãos, agora se volta para Deus. Uma expectativa de juízo. O homem sem Deus passará por juízo, será julgado. Os pecados que fazemos são contra Deus. Talvez você está aqui nessa noite e está dizendo, mas aqui ó, eu não faço mal a ninguém. Deixa eu pensar, eu não faço mal a ninguém. Dou dinheiro para o pobre, dou almoço, ajudo os pobres, né? Não tem problema, sou fiel no meu trabalho, sou fiel à minha esposa, sou fiel aos meus filhos. Tô lá, sempre lá. É. Mas aqui, deixa eu te falar uma coisa. Mas quando você peca, talvez você não faz nada disso. Mas quando você está pecando, sem ninguém ver, está pecando contra Deus. Me perdoa que eu vou falar pela palavra, eu vou usar um termo aqui. Estamos cuspindo na cara do Criador. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando um tapa no cordeiro. Aí você acha que ele vai ficar quietinho, vendo a gente pecar desse jeito.
Deus irá se vingar segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, o juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda o outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Deus está preparando a sua vingança. Essa frasezinha que nós usamos e muitos usam: não, só Deus pode me julgar. Isso teria que deixar-nos transtornado de tristeza. Nós temos que correr disso, irmãos, e não ficar dizendo: só Deus pode me julgar. Não queira isso não, meu irmão. Fuja disso. Ou talvez você está dizendo assim: só Deus conhece o meu coração. Isso teria que nos deixar com medo, porque Ele está vendo aqui dentro. Ele não está olhando primeiro aqui, Ele está olhando aqui primeiro. Isso teria que nos deixar com medo dEle, com medo da sua ira, porque Ele está olhando aqui. Só Deus conhece meu coração. Então tá bom. Que ele seja encontrado puro. Irmão, se tivermos namorando a apostasia, cuidado, porque você pode sentir o calor nos seus pés. Apocalipse capítulo 6, versículo 15. Olha isso aqui: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes rojizos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá fugir? Todos vão ter que comparecer diante do justo Cordeiro. Aquele Cordeiro que foi morto, aquele Cordeiro que foi manso para o Calvário, ele vai ser agora o juiz de toda a humanidade. Esse Cordeiro agora está como leão, cheio de ira. Imagina Nero, o imperador Nero, matou cristãos no Coliseu. Imagina Domiciano, Herodes, Pilatos, César, ou talvez todos os poderosos de hoje do mundo que nós conhecemos. Eles vão estar diante do justo juiz. E sabe o que vai acontecer? Eles vão tremer. Eles não tremem agora, eles vão tremer. E quando a ira do Cordeiro for derramada sobre eles como juízo, aí sim eles vão sentir o grande desprezo que eles usavam e afligir aqueles outros que estavam sobre eles. Só que o texto de Apocalipse está dizendo que não é só os poderosos. O texto de Apocalipse está dizendo que também os escravos, os pobres. Mas pastor, eu sou bonzinho demais nessa terra, Deus vai ser legal comigo? Vai sim. O pobre, o rico, o mendigo, o que mora em palácios, se não crê na obra de Jesus Cristo, experimentará a ira de Deus. Todos estarão, seja quem for, irmão, vai estar diante do Cordeiro. Deus derramou a sua ira no passado, Deus ainda derrama no presente, mas já está preparada para o futuro. Tiago 4,4 diz assim: filhinhos, não ameis o mundo nem o que o mundo há, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, e quem faz tais coisas constitui-se inimigos de Deus. Vivemos uma cultura onde todos dizem que são filhos de Deus, igual eu disse aqui. Não, meu irmão, não é isso. Ou aquele que não creu, ou aquele que rejeitou.
Aquele que abandonou, fica lá dizendo, e vive de uma forma deliberada, dizendo que é filho de Deus. Não é, é inimigo dele. É inimigo dele. E ele virá contra. Irmãos, e naquele grande dia, não haverá um lamento de Deus por você, se você não foi encontrado debaixo da ira, ou melhor, debaixo da obra de Cristo. Versículo 28. Isso que é interessante, que toda a lei, todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia. Estou terminando, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pecado do juízo. Aqui ele vai falar da apostasia no Antigo Testamento. E o pecado de apostasia no Antigo Testamento é o pecado de idolatria, mostrando o que eles vão esperar. Os dois textos citados aqui sobre idolatria, que é o pecado maior do Antigo Testamento, e do Novo é o pecado de apostasia, diz que aqueles que dizem crer, mas abandonam, viram as costas. No Antigo Testamento, esse texto de versículo 28 aqui é o texto de Deuteronômio capítulo 28, que o escritor está escrevendo. E o texto está dizendo que por causa de 2 ou 3 testemunhas que viu, compareceu e viu o pecado daquele, esse já não haverá mais misericórdia para ele. Aí vem o versículo 29. Porque de quanto maior castigo, cuidai-vos, porque será julgado merecedor. Você vai ser julgado por pisar no Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança e ainda ultrajou o Espírito da graça. Escute isso aqui. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus da igreja, amém? Se no Antigo Testamento acontecia isso, irmãos, com aquele que rejeitava a mensagem, seguir a lei, imagina eu e você que ouvimos a mensagem da cruz todo santo dia. Cristo mesmo vai dizer para nós não temermos o corpo, irmãos, porque nós devemos temer aquele que é capaz de jogar o corpo e a alma no inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não haverá misericórdia. Uma mão, irmãos, imagina Deus, uma mão hoje está chamando com uma graça irresistível, está atraindo, e talvez muitos dizendo eu não quero, mas ele está atraindo e a outra mão dele está segurando a ira. Mas quando essas duas mãos caírem, e aí? Isso pode até ser hoje. Nós conhecemos mais de Deus, irmãos. A quem muito é dado, muito será cobrado. Nós conhecemos mais de Deus hoje, nós seremos cobrados. Haverá menos rigor para o povo do Antigo Testamento do que para nós, que ouvimos constantemente, se volta para as velhas práticas do pecado. Mateus 11, 22, Jesus disse assim: haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês, haverá menos rigor para Sodoma do que para vocês. Jesus está dizendo, haverá mais açoites para aqueles que se assentam nas cadeiras de uma igreja e ainda mesmo assim escolhe voltar à velha vida. Lucas capítulo 12, versículo 43 e 48 vai dizer o texto, como é bom, talvez Jesus está dizendo lá, contando a parábola, dizendo, quem dera quando o Senhor voltar e achar o seu servo servindo assim fiel, foi dado a ele muito, será cobrado muito. Quando alguém, irmãos, abandona a fé, talvez aqui eu estou falando com alguém aqui nessa noite. Sabe que quando você abandona a fé, você está fazendo conforme o texto? Estamos pisando no Filho de Deus. Dá para você entender isso? Não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo. Seremos culpados de pisar no Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, então o que eu e você achamos que Ele vai fazer conosco? Que por causa de míseros momentos na carne, estamos pisoteando o Filho dele. Sabe o que é o apóstata? O apóstata é aquele que suja o que o outro limpa. O outro limpa, eu vou lá e sujo. Ele limpa, eu sujo. Versículo 30, minha é a vingança
e eu retribuirei. Esse texto aqui ele cita de Deuteronômio capítulo 32. Deus é amor? É. Mas Deus, irmãos, não é as nossas negas. Um dos atributos dele é que ele é santo e justo. Quem já assistiu Crônica de Nárnia aqui? Tem uma parte lá que o leão aparece, né? O Aslan, que tipifica Jesus. E ele chega e a menina abraça ele assim, você já viu? Abraça e parece ser tão fofinho, né? Tão fofinho. Irmãos, ele é fofinho até rugir. Quando ele ruge, o que acontece? Os céus estremecem, os animais começam a voar, tudo sai do lugar. Precisamos, irmão, saber quem Ele é. Ele é um Deus gracioso, Salvador. Mas quando Ele rugir, queira, meu querido, estar do lado dEle e nunca contra Ele. Deus é vingador. Se eu e você rejeitamos a Cristo, a obra dEle, somos culpados. Culpados. E aí, se nós rejeitamos a obra de Cristo, lembra o que Jesus gritou lá no Calvário, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Será o meu e o seu grito por toda a eternidade. Se nós não nos escondermos debaixo do sacrifício daquele que recebeu a ira, aquilo que ele recebeu já está preparado, já está à nossa espera. 1 Pedro 4,17. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa pela casa de Deus, por nós, aqueles que foram chamados para obedecer, imagina para aqueles que não obedecem ao Evangelho. Irmãos, Cristo caiu nas mãos de um Deus irado. Sabe por causa de quê? Pois quando ele olhou para o seu filho, ele viu eu e você. Eu vou repetir. Cristo caiu nas mãos de um Deus irado, porque quando ele foi olhar para o seu filho, ele viu eu e você, que encontrou salvação em Jesus. Ele morre, porque ele tomou da ira que era minha e era sua. Mas se nós não estivermos escondidos debaixo da ira, debaixo da obra de Cristo, que levou e recebeu essa ira, meu irmão, a flecha já está apontada no seu peito. O cálice dele ainda está cheio. Não foi derramado em Jesus se você rejeita essa obra. E a minha palavra para você é que nós teremos que beber até a última gota. Sentiremos a ira do Cordeiro. Deus é juiz, e é juiz sobre o seu povo. Não só os descrentes, mas nós crentes estaremos diante do tribunal de Deus. Irmão, que os nossos nomes sejam encontrados lá, é a nossa única esperança. Versículo 31 para a gente fechar. Horrenda coisa, ou terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Deus não é uma ideia, Deus não é um conceito, Ele é um Deus vivo, e estaremos diante dEle. Nós não podemos ver Deus agora, nós não podemos tocar nele agora, mas um dia estaremos diante dele fisicamente. Irmãos, quer um conselho? Aqui ó, queira ver ele a partir das lentes do Cordeiro. Queira ver ele a partir escondido nas obras do Cordeiro. Não chega lá achando que só porque você foi alguém, não. Pois terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo.
E será terrível ainda mais se nós não estarmos diante dele sem a obra de Jesus. Irmãos, sabe o que vai acontecer? Isso aqui é pesado. Mas como um leão, ele vai nos despedaçar se chegarmos lá assim. Se nós não estivermos debaixo da obra de Jesus. Mas se nós formos aquele que rejeitou a obra do Cordeiro e vivemos de forma deliberada pecando, ele vai nos despedaçar como um leão que abre a barriga da sua presa, ainda fresca, e se alimenta dela. Vai estar ainda vivo, sentindo os dentes na sua carne, enquanto o sangue está pulsando. Sentirá a ira dele. Chegará o dia que nas suas mãos agora estará o cetro, aonde ele vai quebrar os joelhos daqueles que se acharam ser alguma coisa, e colocará eles de joelhos, prostrados diante dele. Toda língua confessará e todo joelho há de dobrar. O seu arco, Salmo 7, o seu arco estará armado, irmãos. Irmão, e se o flecheiro não acertou o coração de Jesus, ele já está apontado no seu. E ela vai atravessar o seu peito. Pesado? Muito. A mensagem da ira de Deus é dura, é dolorosa, assustadora, e nem sempre o interesse de Deus é nos fazer sair mais alegre de um culto. Às vezes é fazer que nós venhamos sair com mais temor, que vai nos levar à santificação, a querer agradar a Ele. Aleluia. O temor, irmãos, esse temor é o temor que diante da nós nos vermos diante de uma possibilidade de querer pecar, e é o temor de queremos ver a vontade de abandoná-lo, mas não abandoná-lo. Isso é temor. É estar diante da possibilidade de abandoná-lo. Porque, irmãos, a maior desgraça é abandonar a fé. Então meu conselho para nós essa noite é: tenha medo de viver longe dele. Irmãos, que Deus nos impeça de sair, de abandoná-lo. Não porque sentimos tentado, não, mas é entender que quanto mais olhamos para o texto sagrado, vemos como é terrível cair nas mãos de um Deus irado. Não é ter medo de Deus, é ter medo de passar uma eternidade sem Ele e ainda experimentar da ira dele. Vai com bagagem. Para o céu você vai sem levar bagagem. Porque para o inferno, onde podem experimentar a ira dele, que vai experimentar, vai levar tudo: as suas opiniões, quem você era, quem você deixou de ser, a sua falta de perdão, a falta de se humilhar, vai tudo junto. Irmãos, que Deus nos impeça de sairmos, que Deus nos impeça de abandoná-lo, porque Ele é santo, irmãos, justo e majestoso. E se não escondermos na obra de Jesus, logo os nossos pés escorregarão para o inferno. E aí, irmão, você pensa, né, como é nos desenhos, que o inferno está lá, Satanás, ele é o dono do inferno, ele está lá com o tridente lá, mantendo o fogo aceso. Não, isso é conto nosso aí, que a gente cria por causa dos desenhos. Sabe quem vai manter o fogo aceso por toda a eternidade? Deus. E esse fogo se chama ira. A sua ira.
Duas coisas para a gente fechar. E é uma pergunta, você que está aqui nessa noite, você que está debaixo da obra de Jesus, você continua firme? Se sim, tem uma notícia para te dar. Não tem então para que ter medo. A sua expectativa não é do juízo, mas é de dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Para quem está debaixo da obra de Jesus, não é uma expectativa de juízo, mas é uma expectativa que vem logo Jesus. Mas talvez eu estou pregando aqui nessa noite também. Talvez você que está debaixo desta ira. Essa mensagem é um convite para você a vir para o lado dele. Não despreze isso, meu irmão, porque as chamas já estão acesas para aqueles que rejeitam a Cristo e pecam de forma deliberada, daqueles que estão longe de Deus e da sua obra. Nosso Deus, Ele é amor, mas Ele também se ira, é justiça. Fica de pé no seu lugar. Coloque a mão no seu coração, meu irmão. E eu quero perguntar aqui nessa noite se tem alguém